E Romanos 12:1, Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o seu culto racional, a sua adoração a Deus, é o seu corpo, é a sua vida, cada coisa que você faz no seu dia. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Porque tudo que um cristão faz é guiado pelo Espírito Santo. Ou pelo menos tem que ser, né? E Romanos 12:2 diz, Paulo vai dizer assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dando um conselho: olha, vocês precisam, não se conformem. Não se conformem com esse mundo. Renovem a sua mente, os seus pensamentos. E volto a dizer mais uma vez: eu preciso dessa renovação de mente. Eu preciso aprender mais, um pouco mais todos os dias, porque é esse aprendizado que vai me fazer estar preparado para outras áreas da vida, né? A sua mente, ela precisa ser trabalhada. O seu cérebro precisa de aprender todos os dias, a sua mente precisa sair. E ele está nos mostrando pela palavra que eu preciso aprender. Eu quero ter uma vida de sucesso, eu tenho que aprender. Eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que cumprir a lei do Senhor. E eu preciso ensiná-la, né? Então são coisas que eu preciso. Romanos 14:18 vai dizer assim: porque sem nisto serve a Cristo agradável. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito pelos homens. Ou seja, se você serve a Cristo, se você tem um pensamento de servir o Senhor e fazer essas coisas, você agrada ao Senhor e também aos homens, né? Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu tenho 3 passos para me viver uma vida de sucesso: financeiramente, espiritualmente, familiar. Eu preciso colocar toda a minha vida nas mãos do Senhor. E eu vou te dizer: continue no seu trabalho, continue investindo naquilo que o Senhor colocou no seu coração, nos sonhos, nos projetos que você tem guardado. E se você cumprir isso, se você buscar, se você cumprir, se você ensinar aquilo que você aprendeu. E eu gosto de dar um detalhe muito importante, principalmente para você que trabalha em instituições, né? E eu vejo e vi muito já pessoas que parecem que têm medo de ensinar, porque é como se dissesse assim: não vou ensinar não, porque se eu ensinar ela vai saber mais do que eu. Isso já é uma pobreza de mente, de pensamento. Porque eu aprendo que todos os dias que eu contribuo para o aprendizado de outra pessoa, que formam novas lideranças, eu estou crescendo também. Ou seja, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E você vai se lapidando de tal forma que quando você vai ver, meu Deus, eu cheguei a esse nível. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Efésios capítulo 5:10, ele vai afirmar uma coisa assim, ó. Paulo afirma que devemos viver aprovando o que é agradável ao Senhor. E por mais que alguém diga: não, mas uma coisa é vida espiritual, outra coisa é pessoal, elas andam juntas. Se você é templo e morada do Espírito Santo, não tem como você dizer que uma coisa é minha vida espiritual e outra coisa é minha vida secular. Não, você está vivendo as duas em uma só. É por isso que o seu comportamento e as suas tomadas de decisões vão definir o patamar que você vai chegar de sucesso. É isso que eu preciso guardar, né? E para finalizar, 1 João 3:22, ele vai escrever assim: e qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, João está dizendo: olha, tudo o que eu pedir, eu vou receber do Senhor. Saiba pedir, aprenda como pedir, e eu vou receber do Senhor. Como é que eu sei que eu vou receber do Senhor? E João está dizendo, ó, porque guardamos os seus mandamentos. Então, é uma ordem, é uma ordenança. Você precisa guardar os mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ou seja, eu preciso sim, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso agir dessa forma, eu preciso guardar os seus mandamentos, mas eu tenho que fazer o que é agradável aos olhos do Senhor. E quando eu faço assim, eu sei que, consequentemente, os céus estão abertos às minhas orações.
Eu não tenho dúvida disso. Então, quando ele se agrada de nós, é o mesmo Senhor que peleja por nós. Ou seja, o próprio Deus se encarrega de lutar ao nosso favor para nos dar vitórias, né? E a gente vai ver que foi a mesma coisa que aconteceu lá com Caleb, lá ao desafiar os espias, né? Lá em Números 14, se não me falha a memória. Então, se o Senhor ele se agrada de nós, ele você acha que ele não vai dar o melhor dessa terra para nós? Né? O melhor que o Senhor tem guardado nessa terra são para os que te obedecem, Senhor. Eu sei disso. Você guarda uma coisa no seu coração. O melhor que o Senhor tem na terra foi guardado para você. Mas você precisa fazer o que João está dizendo aqui, ó. Guardar os seus mandamentos e fazer o que é agradável à sua vista, né? Não viver só de palavras, mas você precisa realmente estar alicerçado no Senhor. E Davi, lá no Salmo 37,4, ele vai dizer assim: deleita-te também do Senhor, e ele te concederá o desejo do teu coração. Então nós vemos aqui que ele é o Senhor, ele é o Deus que se agrada. E eu quero desejar para você e dizer para você: agrade o coração do Senhor, porque grandes coisas ele tem para fazer na sua vida. O segredo do sucesso de Esdras foi isso aqui, né? É isso aqui. O segredo que eu tenho para passar para vocês: quer ter uma vida espiritual realmente fervorosa? Busca o Senhor. Quer ter uma vida realmente financeiramente bem nos seus negócios, na sua vida secular? Busque ao Senhor. Mas a partir disso, as três coisas: busque, cumpra e ensine. Então, essa trindade, essas três coisas que você aplicando sim na sua vida, eu tenho certeza que ela vai mudar drasticamente. Então, busca ao Senhor, cumpra aquilo que Ele deu na sua palavra e ensine. Porque o maior ato de egoísmo é você saber ter um conhecimento e não dividir ele. Sabia? Não divida o conhecimento. Paulo sempre enfatizava a ideia de você aprender um pouco mais. Então eu quero dar graças a Deus pela vida de você que esteve aqui até agora. Amanhã nós estaremos novamente. Que Deus te abençoe.